Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor neste lindo domingo de sol. O céu está maravilhoso. É frio, não é? Pois é, irmãos, é inverno, irmãos. A satisfação humana está aí presente. Não faz muito tempo eu lembro dos irmãos a reclamarem que estava muito quente, tão calor, ninguém aguenta. Agora está fresquinho, enfim, mas nós somos humanos, nunca estamos contentes. Mas que bom que nós temos pelo menos o calor interno que nos traz a alegria de podermos estar juntos em culto presencial. Atenção, vamos louvar ao Senhor por isto. Não sei se domingo vamos poder ter. Então nós usamos o dia de hoje, que é o dia que o Senhor nos deu, e nós nos alegramos nele. E vamos começar em oração silenciosa, cada um de nós, voltando a nossa mente e o nosso coração para este tempo de culto que queremos prestar ao Senhor, enquanto ouvimos o nosso prelúdio. Amém. Que a graça e a paz deste Senhor, sobre o qual nós podemos lançar a nossa carga, possa estar com cada um de nós. Um ensino bíblico que nós temos paz com Deus através de Jesus. É a única maneira. Ele disse: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. E talvez olhando para a realidade do nosso mundo, e mais agora ainda no meio desta pandemia, eu diria que é quase toda a gente. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não chama para uma religião. Ele não chama para a prática de nenhum rito. Ele chama para uma relação pessoal. Ele não diz: a prática da religião que eu vou vos deixar vos aliviará. Ele não diz: venham aprender os ritos que eu tenho para vos dar para que vocês possam ter alívio. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Esta é a experiência dos servos do Senhor na Palavra de Deus, e ela não começa só no Novo Testamento, mesmo no Antigo nós já tínhamos
aqueles que andavam com o Senhor a dizerem: o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha segurança, nele eu tenho paz. E nós vamos ler o texto bíblico no qual Davi ora isto, cerca de 1000 anos antes de Jesus. O texto está no segundo livro de Samuel, vai ser projetado e de pé nós vamos fazer esta leitura de forma responsiva. E diz assim: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo, é a força da minha salvação, o meu alto retiro e é o meu refúgio. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram. Ele abaixou os céus e desceu. E havia escuridão debaixo dos seus pés. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, porque guardei os caminhos do Senhor. Fui perfeito para com Ele e guardei-me da minha iniquidade. Tu, Senhor, és a minha candeia. E o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza e Ele torna perfeito o meu caminho. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Amém? O salmista dizia, e nós dizemos com ele, queremos louvar ao Senhor. Ele clama e ele diz que no seu clamor Deus desceu. Isto, passado 1000 anos, aconteceu de forma específica, concreta, literal. Deus desceu, veio habitar entre nós, viveu aqui como homem, morreu para a nossa salvação, ressuscitou e ascendeu outra vez à direita do Pai. É isso que a palavra de Deus nos diz e sobre isso nós cantamos com alegria e vamos exaltar ao Senhor porque Ele merece a nossa adoração. Senhor, há tanta coisa que é exaltada neste mundo, tanta coisa que é elevada, tanta coisa pela qual o homem se admira e fala coisas grandiosas. Não há nada que chegue nem perto, Senhor, daquilo que Tu fizeste por nós. Tu
Tu és o único que mereces verdadeiramente a exaltação. Pela tua humildade, porque o teu poder veio servir e veio morrer para que nós pudéssemos chegar à tua presença. Senhor, nós te louvamos, só podemos te agradecer, porque é graça, nós não merecemos. É o teu favor para connosco, faz parte da tua essência. E nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que tu fazes, fizeste e farás por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos estar em culto presencial. Se você veio em família, então aperta aí um abraço no seu familiar que está ao seu lado, que é uma maneira de dizer que quer abraçar os outros que estão longe, não é? Se você não está com família, não pode abraçar aqueles que estão perto, pelo menos dê um tchauzinho àqueles que estão à sua volta, porque isso nós podemos fazer, não é? E saudar-nos, apesar destas limitações todas que nós temos. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar-se. Neste dia nós celebramos recordando aquilo que Jesus fez por nós, fazendo aquela que é uma das duas cerimônias que Ele nos deixou. Ele nos pediu que fizéssemos isto não porque isto tivesse algum efeito mágico para nós, mas que nos ajudava a lembrar aquilo que Ele fez por nós. E escreveu na igreja em Corinto, o apóstolo Paulo ensinou aqueles crentes como fazer. Ele diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O pão, naquela ocasião, que Jesus tinha presente à mesa, no meio daquela refeição, era um dos elementos essenciais, simples elementos. Jesus pegou no pão e disse, quando vocês se juntarem, quando estiverem à mesa, a certo momento, lembrem-se daquilo que eu fiz por vós. O meu corpo vai ser dado por vós. Tomem o pão e comam aquele pedacinho, lembrando aquilo que eu fiz por vós. E naquela ocasião, os discípulos entenderam que Jesus estava a estabelecer algo novo. Antes havia a Páscoa, agora nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa era para a libertação dos judeus do Egito. Nós não somos judeus, nós somos o povo de Deus que teve a libertação dos seus pecados e da condenação eterna. E isto deve nos levar a agradecer, mas também a consagrar, a entregar ao Senhor aquilo que nós somos. Ele deu o seu corpo e a sua vida por nós. O meu corpo, a minha alma, a minha mente, eu também entrego ao Senhor agora. E nós vamos cantar em adoração ao Senhor aquilo que vai ser projetado, fazendo disto a nossa oração nesta hora. Toma o pão, meu irmão, está aí separado. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor não foi algo que foi manifestado distante. Tu não fizeste só declarações de amor. Tu vieste pessoalmente tomar forma humana para que nós pudéssemos ver este amor em carne e osso
E em forma humana tu foste servo, ao ponto de dar a vida, e o teu corpo sofreu e morreu por nós. E nós te louvamos e adoramos, porque no teu sacrifício nós encontramos a nossa paz, a expiação do nosso pecado. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Lembrando o corpo de Cristo que foi dado por nós, comamos o pão. Paulo continua explicando aos crentes, lá em Corinto, dizendo, de modo semelhante, depois de haver ceado, no fim, havia um resto do vinho que era deixado como elemento essencial daquela celebração. E havia um último cálice que era tomado, era uma espécie de bênção final daquela refeição que era também cerimonial. E Jesus tomou este cálice e disse, agora vocês vão usá-lo de outra maneira, diferente. E ele disse, este cálice é a nova aliança, o novo acordo, o novo contrato, o novo testamento que é feito entre mim e a humanidade. Fazer isto, é o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. No pacto anterior, na aliança anterior, era preciso haver derramamento do sangue de animais. O pecador confessava o seu pecado, colocava a sua mão sobre a cabeça da criatura que ia ser sacrificada, reconhecendo que o pecado merecia morte. E o sangue era derramado para mostrar que a vida tinha sido dada no lugar daquele que merecia morrer. Mas isto era apenas uma imagem, uma figura, uma sombra, uma ilustração do que viria. E quando Jesus veio, Ele foi o Cordeiro de Deus. E desta maneira, Ele deu o seu sangue por nós. E quando nós tomamos o cálice, nós lembramos o sangue de Jesus que foi derramado. E recordamos que a palavra de Deus nos diz que se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, como é que Ele não vai também nos abençoar com todas as outras coisas que nós precisamos? E daí nós podemos descansar nele, como começamos ouvindo neste culto. E vamos cantar. Vamos cantar agora exatamente a mesma mensagem, uma outra melodia. As ânsias te darei, as cargas desta vida eu quero te entregar. Toma o cálice, meu irmão,
Qual é a base que nós temos para poder dizer que queremos lançar sobre Ele toda a nossa vida? Qual é a razão para nós confiarmos nele todo o nosso viver? Ele deu o seu sangue, a sua vida por nós. É a prova máxima, não há maior, de que nós podemos realmente lançar sobre Ele a nossa carga e a nossa vida. Lembrando o sangue de Jesus que foi derramado por nós, tomemos o cálice. Nós queremos novamente dar as boas-vindas aos irmãos e aos amigos que estão presentes conosco, bem como aqueles que nos acompanham. Este culto através da internet, da transmissão ao vivo, são bem-vindos para este tempo de culto conosco. Nós agradecemos ao Senhor porque podemos estar juntos nesta hora. Como dizia aos irmãos, nós sabemos que nesta próxima semana vai haver decisões que devem levar a um novo confinamento. Não sabemos se na próxima semana poderemos estar aqui, mas nós celebramos dia a dia, o dia que o Senhor nos deu, e hoje nós nos alegramos. Agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelo livramento. Temos tido vários irmãos da nossa igreja a testarem positivo para o Covid. No entretanto, graças a Deus, ninguém até hoje teve nada de mais grave, de mais complicado. Inclusive irmãos que já estiveram contaminados, já estiveram em isolamento, hoje já podem estar aqui connosco no culto e nós agradecemos ao Senhor por isto. Neste momento temos nosso irmão Denis, ele não está aqui presente, ele está confinado, não tem sintomas, não há nada de extraordinário, não está a sofrer, a não ser o fato de estar fechado e não poder participar da convivência com a família. Mas nós vamos continuar a orar por cada situação destas e também orarmos pelas nossas autoridades. É relativamente fácil para nós opinar sobre o que fazer. Deviam ter feito isto, deviam ter feito aquilo, é assim que devia ser. É fácil para nós, meus irmãos. Nós não estamos lá. Aquilo que nós dizemos não tem consequências. Estas pessoas têm autoridade, mas sobre eles também há o peso da responsabilidade. E aquilo que dizem altera a vida de milhões. Não é fácil, meus irmãos. O que a palavra diz é que nós devemos orar por eles. Às vezes não concordamos com aquilo que fazem, mas são eles que têm esta posição, é por eles que nós devemos interceder nesta hora. Eu vou pedir ao pastor Samuel que ore neste momento, agradecendo a Deus pela possibilidade do culto presencial, orando por aqueles que estão em casa e que não podem estar connosco, e também por sabedoria de Deus em relação às nossas autoridades naquilo que vai ser decidido. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar e agradecer pelo teu amor e cuidado por nós. Obrigado, Pai Santo, pela bênção de mais um dia de vida, mais uma prova da Tua graça e da Tua misericórdia para conosco. Obrigado pela oportunidade também de podermos estar aqui, prestando-Te o nosso culto como comunidade, como igreja. Obrigado pela liberdade que ainda vamos desfrutando. E pedimos ao Pai Santo que Tu prepares os nossos corações também no sentido de acatar as medidas que vierem das autoridades, ó Pai. E pedimos também sabedoria, capacidade, competência para com eles, ó Pai Santo, para decidirem, também favorecendo o povo e, segundo o que nós queremos também, que facilitem as coisas para a possibilidade da nossa congregação, dos nossos encontros. Mas, ó Pai Santo, nós queremos continuar a colocá-los nas Tuas mãos, sabemos que eles dependem de Ti, mesmo que não Te reconheçam, nós sabemos que estão ali para servir o povo com a Tua autorização, Pai Santo. Por isso, rogamos sabedoria, inteligência e discernimento também nas decisões que vão tomando. E abençoa as nossas famílias, ó Pai, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada, ó Pai, que isso nunca enfraqueça a nossa fé. Antes, pelo contrário, possamos desenvolver a nossa fé, ó Pai, amando-Te e adorando-Te mesmo nas nossas casas e nos meios que nós temos de comunicação.
Nós te agradecemos mais uma vez pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Obrigado porque Ele levou o seu amor até as últimas consequências, dando-se na cruz do Calvário para cada um de nós. E nós te agradecemos porque somos o fruto e a consequência da sua obra. Agora, Pai, que nos preparamos também para ouvir a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo possa agir no nosso meio, sensibilizando os nossos corações, abrindo as nossas mentes para estarmos preparados e ouvir o Teu recado. Abençoa o nosso pastor, o Teu servo, unge-o e usa-o também para ser um instrumento nas Tuas mãos. Fala aos nossos corações, ó Pai Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que precisamos desse alimento espiritual. Por isso, ó Pai, rogamos a Tua ação no nosso meio e tudo aquilo que não contribui para a nossa edificação possa ficar sem efeito nesse momento. Antes, o nome de Jesus possa ser glorificado. Fala aos nossos corações. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos o ano pelo começo. É uma boa maneira de começar, não é? Pelo começo. Não, mas aqui eu estou a dizer que nós começamos o ano pelo começo da Bíblia, ou seja, pelo livro dos começos, que é o livro de Gênesis. E vamos ter que demorar um bocadinho nele, irmãos. E dizer aos irmãos que estes primeiros 3 capítulos dão muito trabalho. São extraordinários. E é complicado para quem tem que transmitir a palavra conseguir terminar de dizer tudo o que nós temos nestes 3 capítulos. E estamos apenas a começar a olhar para eles. Estes capítulos são fundamentais, irmãos, porque nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis nós encontramos toda a base da formação da nossa cosmovisão. Cosmovisão é a nossa interpretação da vida, aquilo que nós entendemos de tudo o que está à nossa volta. Exemplo, o naturalista, aquele que acredita, por exemplo, na teoria da evolução, crê que o mundo apareceu do nada por acaso. Apareceu, calhou. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, na mentalidade e na cosmovisão do naturalista, é produto de uma evolução longa, muito longa. Ele precisa de muitos milhões de anos para que isto possa ser razoavelmente viável e que, consequentemente, o homem está aqui, é apenas um animal, enfim, um bocadinho mais desenvolvido, no fim de uma longa cadeia de acontecimentos biológicos e químicos que foram acontecendo por acaso. Com esse entendimento, o naturalista olha para a vida e ela não tem uma razão. Não há sentido, não há propósito. Se somos apenas produto de uma evolução biológica, não existe uma razão para a nossa vida existir. E nem há um propósito para viver. Vivemos, cada um escolhe o que quer, o que lhe dá mais jeito, o que lhe é mais agradável, mas propósito não há. A morte é o fim. Acabou, assunto encerrado, final. Tudo o que possamos pensar fora disto é mera fantasia e imaginação humana. O mal é relativo. O mal explica-se culturalmente. Em cada realidade do mundo, uma coisa pode ser mal, no outro lado pode não ser. Antigamente era mal, agora já não é. Esta é a posição do naturalista. Os irmãos percebem? Esta interpretação implica em tudo na vida. O fato de ele entender que o mundo e o homem surgiu desta maneira faz com que ele interprete tudo o resto baseado nisto. Nós, como cristãos bíblicos, cremos na criação. Cremos que existe uma mente superior, suprema, poderosa, pessoal, que criou pela sua vontade todas as coisas que estão à nossa volta. Nós cremos que este Deus fez o universo, fez o mundo e fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, capaz de um relacionamento. Este homem optou por viver separado de Deus, escolheu ficar separado deste Criador. O Criador então propõe um método de resgatar o relacionamento, para que o homem possa voltar a estar ligado a Ele. E com isto em mente, nós entendemos tudo à nossa volta. A vida tem uma razão. Há um motivo pelo qual nós estamos aqui e há um propósito. Porque se fomos feitos por alguém, fomos feitos com uma razão. Não se faz uma coisa de qualquer maneira ou sem objetivo. Fez e há um propósito para ser cumprido. A vida passa a ter sentido. Ela passa a ter um alvo, passa a ter uma direção. O mal está aí e nós sabemos porquê que ele está aí. Nós entendemos o porquê da humanidade estar como está. Nós compreendemos a realidade do pecado e a necessidade da salvação.
capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis ajudam a entender tudo isto. E é difícil esgotá-los, eu diria mesmo que é impossível. Nós vamos começar abrindo a Bíblia em Gênesis 1, e eu quero começar com os irmãos hoje dando uma visão do grande quadro. Os ingleses dizem the big picture, certo? Antes de nós entrarmos nos pormenores, eu quero que nós lembremos o quadro como um todo. E eu quero afirmar aos irmãos aqui de púlpito, como homem de fé, mas não apenas, como homem de fé e como homem de ciência. Os irmãos sabem que a minha formação é uma formação científica. Como médico, eu tenho lido e estudado a respeito destas questões bastante, com muito pormenor, porque elas eram motivo de confrontação a nível universitário constantemente. E a nossa fé não é uma fé tola. O crente não é um idiota que crê porque não tem outra razão, que não tem outro motivo. Não crê porque abdicou do seu raciocínio. Nós somos crentes, mas pensamos. A nossa fé é racional. Há um limite para o que podemos saber, mas há muito que podemos saber. E eu quero dizer aos irmãos, como homem de fé, mas também como homem de ciência, que eu creio naquilo que está aqui descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, de forma literal. E tenho bases na fé e na ciência para acreditar que aquilo que está aqui descrito é isto, uma descrição. Não é uma poesia, não é uma lenda e não é um mito. É uma descrição dada pelo Espírito Santo a Moisés, nos contando como foi que o mundo começou. E o texto diz, e eu convido os irmãos a ficarmos de pé, Gênesis 1, a partir do verso 1, diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus à luz dia e às trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para separarem o dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e anos. E assim para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e à imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus,
Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dão semente, e isto vos será por mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis que há na terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhes será por mantimento. E assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Pai, te agradecemos pela tua revelação e pedimos compreensão da tua parte, como autor da Escritura, para entendermos aquilo que é importante para as nossas vidas. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A descrição da criação é feita de forma repetida. Temos o capítulo 1 e temos o capítulo 2. No capítulo 1, nós podemos dizer que a descrição é feita à distância. Alguém está como que a ver o panorama total de tudo o que está a ser feito de longe. Depois, como uma lente de grande concentração, passa especificamente ao local onde o homem vai ser criado. E de repente aquela criação que tinha sido vista à distância, tudo passa a ser visto especificamente a humanidade, o ponto mais alto da criação de Deus. Capítulo 2. Aquilo que nós encontramos aqui, irmãos, é radicalmente diferente de todos, e são muitos, os textos que existem a respeito do início do mundo, as chamadas cosmogonias, de tantas e diferentes etnias, povos e culturas do mundo. Quando nós lemos estes textos, estes outros textos, nós encontramos poesia, nós encontramos mito. A história é descrita claramente, ou é contado claramente, como uma coisa mitológica. Quando nós chegamos ao texto de Gênesis, nós temos claramente uma narração, temos uma descrição. O texto é feito de forma organizada, sistemática, com um estilo único e uma sequência estruturada, esteticamente equilibrada e simétrica, irmãos. É muito interessante. Repararam, nós temos 6 quadros de 6 dias. Primeiro diz que era tudo vazio, não existia nada. Primeiro, segundo e terceiro dia dizem-nos que foi criado alguma coisa. E depois, quarto, quinto e sexto dia, preencheu-se o que tinha sido criado. E se os irmãos olharem, há uma simetria entre o primeiro e o quarto, o segundo e o quinto, o terceiro e o sexto dia. O que foi criado foi preenchido. Não tinha forma, passou a ter forma. Era vazio, passou a ser preenchido. E assim o texto extraordinário vai nos mostrando como é que as coisas aparecem. Neste primeiro momento, porque eu disse aos irmãos, nós vamos olhar para isto com algum pormenor. Nós vamos olhar para cada versículo e vamos procurar perceber o que é que nós podemos tirar daí. Evidentemente que eu não vou vir aqui dar aulas de ciência aos irmãos, mas alguma coisa de ciência vou ter que vos falar, porque há muita informação, é tanta, para que pelo menos alguma base os irmãos possam perceber para aquilo que é a nossa fé. Mas hoje eu queria olhar para este quadro como um todo e perceber a diferença que este quadro nos dá. E nós podemos perceber algumas ideias-chave nesta descrição que nós lemos. A primeira delas é que Deus é um Deus que fala. Deus fala e as coisas acontecem. Desde o começo, desde o primeiro momento da descrição bíblica de Deus, nós temos um Deus que se comunica. Por que isto é importante, irmãos? Porque todos os deuses da antiguidade eram deuses mudos. O homem não conseguia ouvir nada, eles não falavam. Ao longo do Antigo Testamento, várias vezes o autor sagrado vai dizer atenção e vai chamar a atenção disto para os vários deuses que existiam na antiguidade. Eles têm lá, têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. O que é que eles têm para nos dizer? Os deuses eram procurados através de oráculos. E os oráculos normalmente falavam ou transmitiam aquilo que era a vontade dos seus deuses ou a palavra dos seus deuses em transe. E os oráculos eram obscuros, estranhos, esquisitos. Tanto podiam dizer isto como aquilo. Era preciso alguém muito especializado para fazer uma interpretação. E quando alguém vinha, então, mas olha, não foi bem assim como você disse. Não, você é que não entendeu bem. Oh, irmãos, o Deus da Bíblia é tão diferente. Ele fala de forma clara, limpa, concreta e direta. E a palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que esta palavra é uma palavra criadora. Ela é tão poderosa que Deus diz e as coisas acontecem. E desde o princípio nós encontramos este Deus que fala.
É por isso que depois, quando João escreve o seu Evangelho, logo no seu prólogo, ele diz no princípio, vejam, a mesma expressão, no princípio. Era o verbo, era a palavra. A palavra era a palavra de Deus, estava com Deus e era Deus. Estava no princípio e todas as coisas foram feitas por Ele. Nosso Deus é um Deus que se comunica. Nosso Deus é um Deus que organiza. Os irmãos veem como as coisas são feitas de forma organizada, detalhada. Deus separa, organiza e vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Há sentido, há propósito, há organização, há sequência. Cada coisa está no seu lugar, perfeitas para a função para a qual foram criadas. Deus nomeia, Ele dá nomes e ao nomear as coisas, Ele mostra a sua soberania, a sua possessão. Até hoje, irmãos, quando alguém cria alguma coisa entre nós humanos, com todas as nossas limitações, alguém cria alguma coisa e a seguir dá-lhe um nome. O pintor pinta um quadro e ele faz o quê? Dá-lhe um título. O escritor escreve um livro e na capa vem o nome do livro, o título do livro. Nós nomeamos as coisas. É uma maneira de dizer, fui eu que fiz. Deus faz e dá o nome para mostrar que Ele é soberano. Ele tem poder e autoridade sobre aquilo que Ele fez. Ele faz e avalia. É tão interessante, irmãos, nós vamos lendo o texto da criação e Deus nos aparece como uma espécie de pintor, não é? Ele pinta e depois Ele afasta-se um bocadinho e olha para o quadro e diz, está bom. Não é? Deus fez, primeiro dia olhou, está bom. Segundo dia olhou, está bom. E vai olhando e vai classificando. É tão interessante, irmãos, esta expressão, quando nós vamos vê-la no original e estudá-la, quando Deus diz que é bom ou diz que é muito bom no fim, Deus está dizendo, isto está perfeito para cumprir a sua função. Foi feito para isto e está perfeitamente adaptado para fazer isto. É isto que Deus quer dizer quando Ele olha para as coisas e diz, está bom, está muito bom. Foi feito para fazer isto e está preparado e adaptado exatamente para fazer isto. Vai cumprir o seu propósito. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. O irmão já percebeu? Quando nós lemos esta descrição simples, só olhando de longe, aquilo que Deus faz logo no início, nós percebemos porque é que nós fazemos tanta coisa. Por exemplo, nós falamos, nós nos comunicamos. O homem gasta imenso esforço para tentar dizer que os animais se comunicam. Algum tipo de comunicação poderá haver entre os animais. Mas, irmãos, absolutamente nada parecido com aquilo que o ser humano faz. A humanidade criou N formas diferentes, complicadas e difíceis de comunicação. Irmãos, é uma coisa impressionante. O irmão já ouviu um chinês falando? Eu não sei, alguém de repente fala chinês aqui, eu não quero ofender ninguém. Eu não percebo nada do que um chinês diz. É um meio de comunicação sofisticado, avançado. Eles têm palavras para poder dizer todas as coisas, evidentemente, como nós. Eu não entendo absolutamente nada do que estão a comunicar, mas estão a comunicar. Como se calhar um chinês também não vai entender nada do que nós dizemos em português. A humanidade fala, irmãos, porque nós fomos feitos à imagem de um Criador que fala. Nós organizamos. Já percebeu? Todos nós temos algum nível de organização. Não, eu sei. Você é daqueles que tem uma mesa de trabalho que ninguém percebe nada. Mas você percebe, não é? A gente percebe onde é que está a nossa desorganização. É a nossa organização. Eu não mexo nos meus papéis. Pode parecer desorganizado para si, mas eu sei onde é que eles estão. Porquê é que nós temos a mania de organizar tudo? Não é? Nós andamos a comprar estantes e gavetas e separadores. Nós fomos criados à semelhança de um Deus que organiza, que faz sequência, que separa as coisas. Nós gostamos de nomeá-las, de dar-lhes títulos. Nós gostamos de avaliar. E nós classificamos o tempo inteiro. É ou não é? Olhamos, é bonito, é feio, é bom, é ruim, é alto, é baixo, é gordo, é magro, serve ou não serve. Estamos sempre a avaliar. Eu não percebo como só numa avaliação rápida nós percebemos o quanto nós temos a ver com o Deus que a Bíblia descreve como o Deus Criador. Olhando para este texto, nós percebemos, irmãos, que esta narração nas características do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é um Deus poderoso, mas é um Deus criativo, organizado e que faz as coisas com um propósito, com uma finalidade. Algumas das coisas claras que, olhando para este texto, fazem distinção entre o Deus de Gênesis e todos os outros textos que nos falam sobre a criação do mundo, são muito claras. Algumas delas, guarde só estas. Deus é
único. Ele é eterno. Ele não teve começo. Se todas as coisas precisam ter um princípio e tem que haver uma causa para cada consequência, é preciso que haja uma causa original. Sem algo que o cause. É preciso que haja um princípio para tudo. É claro que na nossa mente não cabe a eternidade, mas aquilo que a Bíblia nos descreve é um Deus que existe eternamente. Quando alguém teve coragem, houve uma pessoa que teve, por perguntar a Deus o seu nome, Moisés, lembram-se? Lá no monte, quando ele viu a sarça ardente. Moisés tinha sido criado durante 40 anos no meio da elite egípcia. E os egípcios tinham N deuses, com N nomes. E ele viu ali que havia uma coisa extraordinária a acontecer. E aquela voz falou com ele. E ele perguntou, tudo bem, ok, Deus. Ou é um Deus. E ele perguntou, desculpe, nós não fomos apresentados. Como é que você se chama? E Deus deu o seu nome. Eu sou. Eu sou. Não há nada parecido no universo. Não existe nenhum outro ser que exista sem necessidade de outras coisas. Apenas Deus existe como ser autoexistente. Ele existe sozinho, nada o criou, ele não precisa de nada. Não há nada nos textos antigos, em todas as mitologias, falando de um Deus assim. Normalmente as histórias que falam da criação são complexas, confusas. Há N deuses, deuses que aparecem, deuses que desaparecem, deuses que criam, deuses que morrem, deuses que combatem. Aqui não há nada disto. Há um Deus eterno, único, singular, criador, sem rival. Os irmãos lerem os textos antigos sobre a criação. A esmagadora maioria destas histórias falam sobre a criação como uma verdadeira guerra. A criação do mundo é um conflito entre forças, entre poderes, e de repente um Deus é morto e do corpo daquele Deus que é morto surge alguma coisa e o outro combate contra este e os deuses tentam, não é? Na própria realidade onde Israel se desenvolveu. Os povos à volta criam na luta entre os deuses criadores e os deuses que eram ligados ao mar e os monstros marinhos. Irmãos, o texto de Gênesis não tem nada disto. Tem um Deus supremo, criador. Ele diz e as coisas acontecem. O cristão não é dualista. A ideia de que existe o bem e o mal e há um equilíbrio entre o bem e o mal. Irmãos, isto não é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que existe o bem e o mal. O bem é supremo. A Bíblia diz que no fim, quando o Senhor derrotar o inimigo, Ele vai derrotá-lo com o sopro da sua boca. Irmão, quando a gente derrota alguém fazendo, o outro é adversário. Está ao mesmo nível. Eu dou um sopro e ele cai. O Deus da Bíblia, irmãos, não tem rival. Não existe comparação. Não há equilíbrio. O Senhor é supremo e Ele é vencedor. O texto diz que Deus cria tudo a partir do nada. A palavra usada lá no original, lá no versículo 1, há várias palavras para criar em hebraico. Esta palavra que é usada no versículo 1, do capítulo 1, este verbo é usado única e exclusivamente para Deus. Porque diz criar do nada. E ninguém cria do nada. Nós criamos de alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Bom, então, a gente vai lá na casa do irmão Mário e ele faz uma mesa. Criou uma mesa, maravilha. Criou do nada? Não. Ele foi comprar madeira para poder fazer, porque sem madeira ele não consegue fazer a mesa. Ele consegue criar. Mas há outro verbo para isso no texto. Este verbo original é um verbo que existe apenas para Deus. Deus criou do nada. A origem é absoluta de tudo em Deus. Nenhuma descrição antiga, irmãos, de nenhum povo falava disto. Os deuses trabalhavam com aquilo que existia, de alguma maneira transformavam as coisas para poder criar algo. O Deus de Gênesis é um Deus que cria todas as coisas a partir do nada. Mas, irmãos, o que este texto nos diz, e isto é extraordinário, e este ponto tem que ser repetido sistematicamente porque ele é básico na nossa forma de interpretar a vida, é que a humanidade é valiosa, é importante, é digna. A sua dignidade vem do seu Criador, mas ela é digna, ela é colocada numa posição de dignidade. Irmãos, as histórias antigas, os contos tradicionais, falam-nos sempre como o homem apenas uma espécie de escravo, um servo. Foi feito para trabalhar para Deus. Há N descrições de N povos diferentes e é sempre a mesma coisa.
Ou Deus estava cansado, ou Deus estava sozinho, ou Deus precisava de alguma ajuda, então Deus resolveu fazer o homem, para depois o homem poder fazer coisas para ele. Não tem nada a ver com a descrição de Gênesis. Na descrição de Gênesis, o homem é criado à imagem de Deus para receber uma posição de autoridade. A sua categoria é única na criação. Ele está no ponto final. Percebe-se claramente que Deus faz todas as coisas para depois colocar o homem, não é? É a cereja lá no topo do bolo. Nós podemos lembrar a mãe que prepara tudo para receber a chegada de um bebê. Ela organiza tudo. Ela monta o quarto, ela pinta, ela escolhe as cores, ela faz o enxoval, ela faz aquelas coisinhas com todo o cuidado e o bebê ainda não chegou. Mas tudo está preparado para que finalmente chegue o bebê. O alvo é a chegada do bebê. O bebê é o ponto central de tudo aquilo. Claramente Deus prepara a criação para que de repente o homem chegue. E o homem é feito à semelhança de Deus, porque Deus o fez para um relacionamento, para uma ligação. Irmãos, quantas vezes nós falamos, e temos que continuar insistindo, o cristianismo bíblico verdadeiro não nos chama para uma religião, chama para uma relação. Não chama para o cumprimento de algumas regrinhas religiosas, chama para uma vivência, para uma amizade. Nós fomos feitos pelo Criador para andar com Ele, para viver com Ele. Perdemos esta ligação, recuperamos, porque Ele faz tudo o que é necessário para que nós possamos aqui. Irmãos, há textos que nós podemos achar até engraçados. Por exemplo, uma das descrições africanas a respeito da criação diz que Deus fez o homem e depois então ele sentou-se a assistir à criação. E Deus estava numa distância que não era assim muito distante, muito longe daquilo que era a humanidade. E sabe o que foi que aconteceu? A mulher, é sempre a mulher, foi pilar logo pela manhã. Quem já viveu em África sabe que dos primeiros sons que a gente ouve no início da manhã é o tum do pilão, não é? Os irmãos que vieram ou que são de lá sabem o que é isto, não é? Logo de manhã, pum, pum. Ritmicamente, a mulher está ali a pilar. Logo de manhã, sabe o que aconteceu? Elas às vezes lançam, não é? O pau para cima para poder dar mais impulso. E esta mulher tinha tanta força, lançava o pau tão longe que ele batia na sola do sapato de Deus. Então ela fazia pum e batia no pé de Deus. E Deus ficou zangado. Literalmente, ele ficou chateado e foi-se embora. Esta humanidade é muito chata. Está sempre a bater no meu pé, vou-me embora. Irmãos, não tem nada a ver com aquilo que é descrito em Gênesis. Em Gênesis a descrição nos fala da humanidade como sendo criada com dignidade para um contato com Deus. Nós não somos escravos, nós não somos servos, nós não somos obra do acaso. Nós somos criaturas preciosas, únicas, feitas à semelhança de Deus. E o texto termina, irmãos, e nós não lemos, mas o texto verdadeiramente termina nos primeiros versículos do capítulo 2, com um dia de descanso particular para o povo de Israel. Dá origem àquilo que nós tanto gostamos. Fim de semana. Nós gostamos do fim de semana. Quem foi que inventou? Quem é que teve essa brilhante ideia de criar o fim de semana? Um dia para a gente poder descansar. Pois é, irmãos, foi Deus, não é? É a cultura judaico-cristã. Há culturas no mundo, irmãos. Há várias culturas no mundo que não têm fim de semana. Não têm dia de descanso. Na nossa cultura, que tanto fala contra Deus, que tanto critica Deus, que tanto grita contra a Bíblia, mas não quer abrir mão do fim de semana. Mas então, seja coerente. Se você não quer saber do Deus da Bíblia, então não faça fim de semana. Trabalhe todos os dias. Mas Deus fez o homem com um ritmo. Trabalho, descanso. Dia, noite. Semana de trabalho, dia de repouso. Não tinha a ver com preguiça, não tinha a ver com cansaço, tinha a ver com ritmo. Com a necessidade de recuperar as forças, de repousar para lembrar as prioridades da vida. Investir nos relacionamentos. O quadro é completo daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E este quadro, irmãos, nos mostra a maravilha e a grandeza deste Deus poderoso. O salmista iria dizer no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, logo no início da sua carta, no capítulo 1, ele diz: as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, esta é a nossa interpretação da vida. Nós, como cristãos bíblicos, cremos naquilo que a palavra diz. Acreditamos que Deus nos fez conhecer
os princípios, os começos. E este é o início do trabalho. E depois de olhar para o quadro todo, de longe, nós talvez estejamos prontos para começar a chegar mais perto e ver os detalhes extraordinários que este texto nos conta. Mas isso não será hoje, não é? Porque hoje não vai ser possível. Eu quero que você saia daqui, no entretanto, com esta convicção, esta gratidão pela grandiosidade da criação de Deus, esta convicção de como nós somos preciosos aos olhos do Senhor, mas também e sobretudo, uma atitude de louvor e de adoração a este Deus que é poderoso. E nós vamos ficar de pé e vamos terminar o nosso estudo cantando: Deus poderoso, comanda terra e céu ao poder da sua voz. Quem senão Deus põe limites à luz, põe estrelas na noite. Quem senão Deus pinta as cores do céu, faz mover os planetas. Quem senão Deus faz a chuva cair e o trovão rugir. Maravilhoso és, Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado sejas. Deus poderoso, canta toda a criação, agora está na tua mão, louvado sejas, para sempre e sempre amém. Quem senão Deus pode um plano criar para o homem salvar? Quem senão Deus pode em sangue lavar, sua graça entregar? Quem senão Deus com a sua cruz pode nos salvar? Maravilhoso és, Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado sejas. Deus poderoso, canta toda a criação, a glória está na tua mão, louvado sejas, para sempre e sempre amém. Glorioso és, Senhor. Tudo vem de ti, tudo vem em ti, ó Deus, o grande eu sou. Tudo é pra ti, tudo é por ti, ó Deus, o grande eu sou. Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado sejas. Deus poderoso, canta toda a criação, agora está na tua mão, louvado sejas, para sempre e sempre amém. Louvado sejas, para sempre e sempre amém. Louvado sejas, para sempre e sempre amém. Sempre e sempre amém. Amém. Louvado seja o Senhor que é poderoso. Meus irmãos, nós agradecemos novamente a vossa presença e daqueles que nos acompanharam pela transmissão na internet.
Esta semana vamos estar atentos àquilo que serão as decisões do Governo. Nós não sabemos se no próximo domingo podemos estar aqui. Aquilo que tem sido dito é que vai haver um novo confinamento, parece mais ou menos estabelecido. Tem sido dito pela comunicação social que, em princípio, será semelhante ao que já aconteceu, com a exceção do funcionamento das escolas. Isso poderá indicar que não vai haver disponibilidade para a presença de cultos. Não sei, irmãos. Eu acho que o Governo não tem mostrado muita preocupação. Os cultos são prioridade para nós, mas para eles não são. Mas vão ter que dizer alguma coisa sobre a matéria. Nós vamos esperar e saber. O que eu posso dizer aos irmãos é, se até domingo que vem o Senhor Jesus não tiver voltado, nós vamos ter culto às 11h30 e nós vamos ter culto às 18h30. Se vamos estar aqui ou se vamos estar a assistir em casa, isso vai ser outra coisa. Mas, se Deus quiser, vai acontecer de uma maneira ou de outra. E pedimos aos irmãos que estejam atentos para ouvir aquilo que vão receber. No entretanto, os irmãos sabem, além das atividades que temos ao longo do domingo, ainda hoje teremos reunião de oração às 4 horas e depois teremos escola dominical às 5 horas, teremos a transmissão do culto que aconteceu às 10 às 18h30. Além disto tudo, o irmão vai continuar a receber diariamente algum tipo de alimento espiritual. É verdade, acabaram os salmos. Tinha que acabar um dia, não é? E olha que demorou. Mas vai continuar, irmãos. Vamos continuar. O irmão, a partir da manhã, segunda-feira, vai ter um novo programa, um programa diferente, que é biográfico, com história de homens e mulheres que são significativos para inspirar-nos. E vamos entrar no livro de Provérbios, além de continuar com as conversas cristãs. Ou seja, o irmão vai continuar a ter diariamente algum alimento espiritual para receber, mesmo que tenhamos que ficar fechados em casa. É uma forma que temos de poder servir e abençoar a Igreja de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê tranquilidade, não é? Pode ser que para nós isto seja tudo muito confuso. O Deus criou os céus e a terra, irmãos. Este vírus não é nada para Ele. Ele é soberano sobre esta situação e nós, como seus filhos, descansamos na sua soberania. Querido Pai, te louvamos pela palavra, por um Deus diferente, por um Deus extraordinário, por um Deus poderoso, por um Deus que nos criou à sua imagem com dignidade. Ó Senhor, obrigado que existe propósito para a vida. Não estamos aqui por acaso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todas as implicações disto e a viver de forma digna, a cumprir o propósito que Tu nos deste, o propósito de refletir, de exaltar o Teu nome. Dá, Senhor, paz a cada um de nós. Ajuda-nos a compreender aquilo que deve ser feito e a viver a cada dia, mostrando a Tua face àqueles que estão à nossa volta. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém.